Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel, faço parte do time de produto aqui da Target Brasil e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue utilizar texto condicional dentro das KPIs do Target. Então aqui eu estou com uma KPI com valor teste mesmo, então vocês podem ver que eu tenho aqui um valor negativo e na minha etiqueta está escrito teste porque é o nome da medida, né? Ele está aqui como Measure Caption, então o nome do meu cálculo é teste, aí ele está mostrando o teste aqui. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue utilizar texto condicional, não só em etiquetas, como também em valores aqui dentro do Target. Então, para começo de tudo, como é que a gente altera uma etiqueta ou uma caixinha de valor dentro de um KPI? Eu vou vir aqui nas etiquetas, né, na aba de etiquetas. Primeiro de tudo, eu tenho que selecionar o KPI aqui, né, vou selecionar esse da esquerda, vou clicar aqui na engrenagem e vou vir na aba de etiquetas, aqui no botão esquerdo aqui, né, etiquetas. Então, vou vir aqui, ao invés de trocar e escrever aqui o que eu quero na etiqueta, eu vou clicar na minha engrenagemzinha. Aqui na minha engrenagem, a primeira coisa que eu vou fazer, né, para conseguir usar o texto condicional, vai ser tirar o que já está escrito aqui. Outra dica importante é que depois que a gente tira, para ver como fica, é legal vir aqui embaixo em descartar os não usados. E aí a gente consegue clicar aqui e aí ele desaparece o que a gente está mostrando. Mas aqui vem a parte que eu queria mostrar para vocês no vídeo, que é a gente consegue, dentro das etiquetas e também das caixas de valores, a gente consegue utilizar textos condicionais em cima de algum valor, né? Em cima de alguma condição que a gente queira mostrar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou clicar no maisinho aqui, pode ser nesse novo aqui embaixo também, tá? Se eu clicar aqui no novo ele mostra também as opções, mas eu vou clicar no maisinho aqui em cima e vou vir aqui em novo texto condicional. Então, clicando aqui em novo texto condicional, ele mostra para a gente, né? Ele vai jogar aqui o if then else, que esse aqui é o que vai referenciar o texto condicional na etiqueta, e eu consigo também mudar esse nome. Então aqui eu consigo mudar de if then else, por exemplo, para texto condicional 1, por exemplo, né? Caso eu queira incluir vários textos condicionais, eu também consigo. E como é que funciona a estrutura do texto condicional aqui dentro da KPI? Basicamente aqui no tipo de valor a gente vai manter, tá? Como texto condicional. Se eu alterar aqui, ele vai alterar a caixinha. E basicamente a gente tem, se a condição acontecer, então a gente coloca o texto que a gente quer usar. Então, por exemplo, aqui 1, ele vem por padrão para a gente testar como funciona. Então eu vou colocar se 1, então vou colocar um 0 aqui. E aí se eu der tab, aqui eu aperto tab só para ele recarregar a página, então a gente pode ver que ele já veio 0, entendeu? Porque o 1 ele vai reconhecer de qualquer forma, então ele vai jogar o 0 aqui na minha legenda. Mas, e se eu quiser colocar uma condição em cima de um valor? Então, por exemplo, eu tenho um valor negativo aqui, 219.000, que é um valor aleatório de um cálculo que eu fiz aqui, e eu quero colocar uma legenda de positivo ou negativo, dependendo desse valor. Como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, eu vou apagar um. Vou clicar no maisinho e vir aqui tanto faz também, tá? Eu posso clicar em nova consulta, eu posso clicar em valor 1 teste, vou clicar aqui direto no valor 1 para ficar mais fácil. Então vou colocar, se o valor 1 for maior que 0, então eu quero que ele me retorne no texto positivo. Agora eu adicionei uma condição, mas o meu valor não está dentro da minha condição. Ou seja, ele não colocou nada no meu texto condicional. Mas eu quero que ele coloque um valor se for negativo também. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no se não se, que aí depende da linguagem que você estiver usando no Target também, tá? Pode estar em if then else também. Mas aí a regra é a mesma, caso você esteja com Target em inglês. Então aqui eu vou basicamente colocar outra condição. Então eu vou colocar se, vou apagar 1, valor 1 for menor que 0, então eu quero que ele escreva negativo. Vou apertar o tab e automaticamente ele já vai reconhecer aqui na caixinha, tá vendo? E aí basicamente a KPI vai ficar mostrando o texto de acordo com o valor e com a condição que eu coloquei. Então isso é interessante, por quê? Porque eu posso combinar textos fixos com esse texto condicional. Então se eu quiser colocar aqui, por exemplo, o valor e aí eu dou 2 pontinhos. E aí eu dou um OK. A gente vai ficar sempre com o valor fixo. E aí, dependendo do meu valor ser positivo ou negativo, eu vou ter aqui o texto condicional. Então, nesse caso, como o valor está negativo, ele vai mostrar negativo.
tiver positivo, ele vai me mostrar positivo. E aí é só eu dar um OK aqui, clicar em voltar e dar um OK aqui no KPI, que automaticamente ele já vai mostrar para mim também. Ele vai ficar salvo aqui no KPI a legenda. E o que é interessante é que não necessariamente eu preciso usar isso só numa etiqueta, tá? Eu consigo, por exemplo, vamos supor que eu não queira com etiqueta, eu queira só alterar o KPI. Eu posso vir aqui em valor, na aba de valores, né? Vem aqui em valor 1, consigo ver aqui na engrenagemzinha e ao invés de medir o valor, vamos supor, por exemplo, que para mim não importa o valor, só quero saber se ele está positivo ou se ele está negativo. Eu posso vir aqui, apagar o meu valor, né? Eu vou vir aqui em descartados não usados, para ele ficar vazio. Vou clicar no maisinho e vou colocar novo texto condicional. E aí, basicamente, dessa vez eu não vou mudar o nome, para vocês verem como fica também, tá? Mas aí, basicamente, eu vou colocar a mesma regra. Se o meu valor 1 for maior ou igual, nesse caso vou colocar igual a 0, então vou colocar positivo. Se não, se o meu valor for menor que 0, então vou colocar negativo. Vou apertar um Tab e vocês vão ver, né? Inclusive, para ficar melhor a visualização, eu vou tirar, né? Vou trocar a imagem desse KPI, vou deixar sem etiqueta. E aí vocês podem ver que ele fica só com o negativo, com o nome negativo. Então isso é bem legal para caso a gente queira colocar um texto ou alguma coisa específica, dependendo do valor do KPI. A gente consegue usar os textos condicionais aqui, tanto nas etiquetas quanto nos valores. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Se tiverem sugestão ou dúvidas aí, podem deixar nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.